Domingo vocês sabem que é dia de histórias da bola. Hoje vou contar uma história que muita gente já conhece. Muitos já conhecem os acusados, os jogadores suspeitos. Vou contar algumas coisas que eu ouvi, que me contaram de pessoas que faziam parte da diretoria do Botafogo à época. Vou falar do 7-1 para o Fluminense contra o Botafogo, isso em 1994. Exatamente 29 de abril de 1994. Aí vocês vão perguntar, por que você sabe esse dia? De qual é Santiago, Thiago? Dia do meu aniversário. Aniversário de 12 anos. As duas derrotas de 7 do Botafogo, elas aconteceram em 29 de abril. Uma em 94, outra 7 anos depois, contra o Vasco da Gama. Eu tenho trauma quando o Botafogo joga no meu aniversário até hoje por causa destas duas partidas. O ponto é, jogadores se venderam? Jogadores não se venderam? Vamos falar sobre isso e contar os fatos passados para mim em relação a esta incrível derrota do Botafogo. Mas antes disso, peço que você já deixe um like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Porque esse vídeo eu estou sempre postando, contando essas histórias de bastidores, porque a galera tem visto e tem deixado o like. Enquanto vocês fizerem isso, irei continuar contando essas bizarrices que já aconteceram com o Botafogo. Vou colocar imagens da época. Imagens do jogo onde o Décio Lopes, que era o repórter da Globo, do Globo Esporte, falou no dia seguinte à partida como tinha algo de estranho no ar. Isso na matéria que foi ao ar no dia 30 de abril. Depois da reapresentação, uma nova matéria do Globo Esporte também com Dé Aranha, falando, revoltado com o que aconteceu, sobre afastamento, sobre os jogadores que foram acusados e também a palavra do Carlos Augusto Montenegro, presidente do Botafogo naquela época. Só pra galera que não sabe o que aconteceu, pra ter uma noção do que era aquele jogo, do que estava acontecendo naquele período. Fluminense e Botafogo, dois times, uma história de ascensão e queda em 90 minutos. O lado feliz, o tricolor, começou arrasador. Os tristes alvinegros estavam apáticos, estranhamente parados em campo. Com apenas 8 minutos, 2-0. Primeiro com Ézio, aproveitando o cruzamento de Tilico. Depois com Luiz Henrique. Uma bobeada da defesa é que Griso diminui, mas o Botafogo ainda não reage. O primeiro tempo termina 4-1, um vexame. O Fluminense volta com a mesma disposição e Tilico com a mesma inspiração. Ele perde um gol cara a cara, mas logo em seguida se redime. Um lance parecido, agora com a bola na rede, 5-1. As chances de gol se sucedem, o Botafogo cada vez mais apático, estranhamente apático. Luiz Antônio faz o sexto. Tilico recebe pênalti que Branco bate com a precisão habitual e encerra o massacre. Fluminense, acreditem, 7. Fluminense pintou o 7. Botafogo 1. O Fluminense está de volta ao páreo. O Botafogo mergulha numa crise. No vestiário, o presidente Montenegro é mais enfático. Ele não poupa o que chama de jogadores desonrados. Eu não admito isso em campo. Eu acho que se a pessoa não estiver contente, pede para sair ou diz que não tem condições. Agora, fazer isso em campo é uma covardia. Do Fluminense foi demais para a paciência do técnico Dé. Ele incendiou o Botafogo e jogou no ventilador. Parte do time teria intencionalmente facilitado a partida. Foi uma coisa tão visível, né? Visível, primeiro, para torcedores, visível para toda a imprensa, visível para o técnico, visível para o adversário e visível para todo mundo. Então alguma coisa aconteceu, meu amigo. Se aconteceu alguma coisa, tem que ser tomada alguma providência. O presidente Carlos Montenegro convocou uma reunião e anunciou que cabeças rolariam. A reunião acabou e ninguém foi punido. Dé não gostou nada dos panos quentes e botou mais fogo. Pediu demissão. Montenegro voltou atrás e anunciou a suspensão de 3 jogadores, acusados de fazer corpo mole. Coincidência ou não, todos da defesa. Os laterais Perivaldo e Eduardo e o zagueiro Rogério.
Mas o técnico Dé ainda considera pequena a lista de suspensões anunciada pelo presidente do Botafogo. Segundo Dé, o Botafogo ainda precisa livrar-se de mais alguns jogadores que ele chama de desonrados. Eu não estou acusando ninguém diretamente. Eu estou dizendo que vou tomar minhas providências como técnico na escalação da equipe. E se porventura ficasse no Botafogo, no futuro, vocês veriam quais são as providências que eu tomaria. Só para explicar o que era o Campeonato Carioca naquele momento. Era um campeonato normal, 2 turnos, com 2 grupos. E os 4 melhores iam para a reta final, para a fase final do campeonato estadual. Nesta última fase era turno e retorno. 6 jogos para cada grande. O Botafogo não venceu nenhuma partida, empatou um jogo contra o Fluminense uma semana antes, no dia 22 de abril daquele ano. As outras 5 partidas o Botafogo perdeu. Para a última rodada, esse confronto contra o Fluminense foi na penúltima rodada do campeonato carioca daquele ano. Se o Fluminense vencesse, ele chegaria na última rodada podendo ser campeão, já que teria o confronto direto contra o Vasco. Então era só vencer que seria o campeão carioca. Se rolasse o empate no confronto entre Cruz Maltino e Tricolor, o Flamengo seria o campeão carioca. O Botafogo já estava completamente fora de possibilidade de título naquele momento da competição. 3 dias antes da partida, Eurico Miranda chamou um dirigente do Botafogo para eles irem almoçar no antigo Porcão. Chegaram lá, conversaram e o Eurico Miranda, que era um cara, todo mundo sabe, em relação a bastidores, disse: olha, tem jogadores do Botafogo que estão na gaveta. Mencionou quais e falou: olha, tirem eles de campo, tirem eles do jogo. E o Botafogo acabou não tirando os jogadores desta partida, deixou que eles atuassem. Aí todo mundo viu o que aconteceu no Maracanã naquele dia. Após o jogo, o Montenegro entrou no vestiário para quebrar tudo. Dé Aranha queria matar todo mundo, porque foi visível. Quem acompanhou esse jogo estava na cara que tinha algo de estranho. A facilidade que o Fluminense construiu o placar, vocês puderam ver no início com um pedacinho da matéria divulgada pelo Globo Esporte, já estava na cara que tinha algo de muito estranho em relação a esse jogo. Nunca ficou provado, não tem nada de documento de que eles foram comprados. Mas outro ponto dessa história é o quê? Que a Reboque, que era patrocinadora do Fluminense à época, ela procurou um jornalista e esse jornalista foi atrás de um dos acusados. Um jogador chegou com o carro do ano, começou a andar com o carro do ano aí, poucos dias depois deste ocorrido. E o Botafogo, no período, estava com 4, 5 meses de salários atrasados. Todo mundo achou estranho também esse ponto. Outro fato interessante foi com o Montenegro, em 94. Entrou em campo, xingou o árbitro Léo Feldman de tudo que é nome. Foi punido pela FERJ. Ia para o julgamento. Ele foi orientado pelo departamento jurídico do Alvinegro. Não falasse o que ele fez, não fala que você xingou, fala que você apenas reclamou, coisa e tal. Aí na hora do julgamento, o Montenegro foi questionado. Montenegro, você xingou o árbitro, chamou o árbitro Léo Feldman de ladrão? Isso na partida contra o Flamengo, que o Botafogo perdeu por 3-1. Montenegro foi e disse: não xinguei o Léo Feldman de ladrão. Aí o pessoal da diretoria respirou aliviado. Eu não xinguei de ladrão, xinguei ele de filha da P, mandei ele tomar naquele lugar, chamei ele de vagabundo, falei tudo e mais um pouco. Mas de ladrão não chamei não. Então o Montenegro acabou suspenso por 30 dias. E sabem quem era o presidente do Botafogo no 7-1, já que o Montenegro estava suspenso? Carlos Eduardo Pereira. Ele era o vice-presidente geral do Botafogo à época. Era ele que assinava pelo clube naquele jogo. Historiazinhas aí do mundo da bola para vocês terem uma noção que tudo muda no Botafogo, mas os nomes são sempre os mesmos. Então é isso. Coloquei a matéria do Globo Esporte para vocês assistirem. Falei como que se desenvolveu essa possível compra de jogadores. Tem a história da conversa do Eurico Miranda avisando que poderia acontecer um problema. E essa história final do Montenegro no julgamento. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês que não conheciam essa história passem a conhecer. E que vocês compartilhem ela no seu grupo do WhatsApp favorito. Porque todo domingo tem Histórias da Bola pela manhã aqui no canal do TF. Mais tarde teremos o pós-jogo de Botafogo e Santos
ao vivo aqui no meu canal. A partida acaba às 9 horas, às 21 horas. Vocês já podem vir pra cá. Eu estarei ao vivaço esperando vocês. Porque o Rocher, o conteúdo do canal TF é bom. Tamo junto, aquele abraço e até mais tarde. Fui!